exaltamos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Gostaria de convidar à frente o pastor Luiz Henrique, fará a exposição da palavra. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela vida do nosso pastor Luiz Henrique. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida do teu servo, que tem trazido, Senhor, e tem se esforçado para trazer aqui a tua palavra, revelar a nós por meio do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, conosco neste momento, traz a ele a iluminação, que ele seja a boca tua neste lugar, que nós possamos, ó Deus, em tudo sair daqui transformados pelo poder da tua palavra, pela ação do teu Espírito em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz seja com cada um de nós nessa noite. Temos o desafio de meditar na palavra do Senhor e estamos numa noite que antecede a noite de Natal, onde nós celebraremos o advento de Cristo, o nascimento do Messias, nosso Senhor e Salvador. Então nós temos a tarefa de trazer um texto que pense a respeito disso, considerar a respeito da importância do advento de Cristo. Eu gostaria de convidar você para que já abrisse a sua Bíblia. Em Miqueias, no capítulo 5, nós leremos os 5 primeiros versos. O profeta Miqueias, no capítulo 5, os 5 primeiros versos. Antigo Testamento, logo após o profeta Jonas, temos o profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler a palavra do Senhor e depois oraremos mais uma vez. Assim diz o texto sagrado. Miqueias 5, verso 1. Agora reúne tuas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governante de Israel na face. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, tu os entregarás até que a parturiente dê a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos israelitas. Ele permanecerá e cuidará do povo, na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. Ele será a nossa paz. Só até aí, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, te bendizemos por essa oportunidade de meditar nela e por essa oportunidade de considerar, ó Deus, o advento de Cristo, a mensagem poderosa de que Jesus Cristo, teu Filho bendito, se fez carne e entre nós ele veio para suportar, ó Deus, um fardo, carregar sobre si a culpa dos nossos pecados, tomar sobre si o peso das nossas transgressões e de todas as nossas ofensas. E nós te bendizemos porque o Senhor Jesus em tudo se submeteu. Nós temos aqui a tua palavra diante de nós, falando da grandeza, da glória, do poder e da majestade do Senhor se manifestando no teu Filho bendito, nesse Messias bendito que foi prometido e nos foi dado na pessoa do Senhor Jesus. Nós suplicamos, ajuda-nos, abre, ó Deus, o nosso entendimento, aplica em nós a tua palavra, que é santa, que é atemporal e que é capaz de julgar os nossos pensamentos e intenções. É capaz, ó Deus, de tratar o mais profundo do nosso ser, nos encontrar em nossa condição e nos tirar da nossa condição. Faz isso, ó Deus, pela obra do teu Santo Espírito, para que a tua igreja que está aqui reunida seja edificada.
Para aqueles que estão aqui e não conhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, se arrependam dos seus pecados, sejam convertidos ao Senhor. Para aqueles que nos acompanham e não conhecem a Cristo, que sejam tratados e se encontrem com o Senhor, olhando para essa manjedoura, onde o Filho do Deus vivo se faz homem, para desfazer aquilo que era impossível a nós, para abrir um caminho bendito até o teu trono de graça. Nos ajuda nessa noite. Nós temos um grande desafio diante de nós, ó Deus, considerar a tua palavra, e nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito, nós precisamos do auxílio do Senhor, para que nada, Senhor, nos atrapalhe nessa noite. Tantos pensamentos, tantas inquietações, tantas coisas que não se enquadram, ó Deus, naquilo que nós entendemos como culto ao Deus vivo. Nós estamos diante do Senhor. Aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma e trata-nos, ó Deus. Nos conduz mais uma vez ao nosso bendito Rei e Salvador, um Rei bondoso, um Rei misericordioso, um Rei paciente, mesmo conhecendo todos os nossos pensamentos e mesmo sabendo o preço tão alto que deveria ser pago. Jesus, em sua grande graça e misericórdia, assumiu a nossa posição, assumiu a nossa condição. Nós oramos no nome do teu Filho, na dependência dessa graça, agradecidos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. O texto de nós é um texto profético, e antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria que você apenas voltasse algumas páginas. Nós temos a breve profecia de Miqueias diante de nós. Antes de nós dividirmos esse texto, considerarmos algumas questões importantes, pelo menos 3 tópicos que nós vamos considerar essa noite, eu gostaria que você pensasse comigo brevemente a respeito do livro do profeta Miqueias, da sua mensagem e daquilo que ele está trazendo para esse povo, o povo de Israel, que diz respeito a nós também, porque é a palavra de Deus para as nossas vidas. E você vai ver logo no capítulo 1, quem é Miqueias? É um dos contemporâneos de Isaías. No verso 1, ele fala que foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus, mas ele não se apresenta, ele não teve um grande chamado, mas ele se apresenta simplesmente como alguém que testemunhou, que foi profeta entre os reis Jotão, Acás e Ezequias. E nós vamos ver que o rei Ezequias é importante para nós, especialmente no verso 1 do capítulo 5. E se você segue lendo todo o texto do profeta, você vai perceber que existem pelo menos 2 coisas que se misturam. No capítulo 1 e no capítulo 2, você verá a ênfase de Deus em expor os pecados da nação de Israel, em trazer os pecados à luz, em mostrar esses pecados e falar a respeito daquilo que Deus fará com relação a esses pecados. O capítulo 3 introduz a questão dos líderes e mostra que, na verdade, a nação estava corrompida porque os líderes, os juízes, os profetas, os sacerdotes, eles estavam corrompidos. Não era algo somente da nação de maneira genérica, mas especialmente os líderes, especialmente aqueles que conduziam a nação, eles estavam em transgressão e pecado. Isso avança até o capítulo 4. E no capítulo 5, de maneira especial, nós vamos perceber algo que também faz parte do livro de Miqueias. Não apenas do 1 ao 4 nós vemos Deus falando do juízo que virá, mas em alguns momentos Deus lança a ideia, a mensagem de que haverá perdão, restauração para o povo de Israel. A graça está misturada com o juízo em todo esse livro. Mas no capítulo 5 nós podemos perceber de maneira mais intensa uma grande promessa, a promessa messiânica, a promessa que será citada pelos evangelistas, a promessa que diz respeito à vinda de um grande rei e de um reinado que é diferente. Essa promessa era poderosa naquela época, porque o povo que estava se preparando para colher os frutos do seu pecado, também precisava lembrar que esse mesmo Deus que os trataria no exílio, já havia prometido que ele, de uma vez por todas, resolveria o problema da nação de Israel. Não seriam outros reis,
não seria uma nova liderança, mas Deus mesmo enviaria a solução. E isso nos prepara para o capítulo 5. E nós vemos nesse capítulo 5 aquilo que já foi falado, inclusive na introdução do nosso culto. Deus está trabalhando e expondo questões dessa nação, a soberba, a arrogância, a presunção. E tudo isso precisa ser exposto para que venha humildemente, segundo a graça de Deus, o enviado, o Messias, o novo rei e um novo reino. E Deus está aqui estabelecendo isso por meio do profeta Miqueias. E nós vamos perceber na análise desse texto, considerando essa breve passagem, a partir do verso 1 até a parte inicial do verso 5, que Deus está tratando desse povo, está trazendo esse povo à consciência dos seus pecados, para que a nação de Israel se agarre à promessa de um Messias exaltado. Nós vemos nesse texto a promessa de um Messias exaltado, e nós vamos entender aqui que esse Messias é exaltado porque ele traz a nós, e ele oferece a nós a graça de Deus, uma graça que trata os nossos corações, uma graça que já estava tratando o coração daquele povo, do povo de Israel. E essa graça prometida, nós vamos ver ela em 3 tópicos, ou em 3 itens, cada um desses itens de acordo com um verso 2, 3 e 4. Nós vamos perceber que a promessa do Messias exaltado aponta para uma graça que sujeita as pretensões humanas, uma graça que submete todas as pretensões humanas. E ela é tão graciosa que ela precisa fazer isso. Nós vamos ver que a graça de Deus precisa expulsar toda a pretensão humana. Nós vamos ver no verso 3 que a graça prometida desse Messias exaltado, ela supera as expectativas humanas. E talvez você esteja chegando ao final desse ano com muitas expectativas frustradas. Muitas coisas que não foram levadas a bom termo, coisas que não foram concluídas, coisas que saíram do controle, coisas que não estavam de acordo com aquilo que você imaginou. Mas existe uma mensagem de esperança aqui para nós, existe uma graça que supera as expectativas humanas. Deus trata, Deus sujeita, para que Ele possa oferecer algo que é maior e melhor. A graça prometida supera as expectativas humanas. E por último, nós vamos ver no verso 4 e também a parte inicial do verso 5. Essa graça prometida, ela satisfaz a alma humana. Não é apenas o caso de Deus tratar e expor a arrogância, depois Ele jogar o seu povo para ser tratado dos seus pecados em um cativeiro, no exílio babilônico, e simplesmente virar as costas, porque o que Deus vai fazer aqui é um movimento de trazer as coisas para o meio. O povo seria tratado da sua exaltação para o momento de exílio, até que encontrasse satisfação no Messias prometido, na graça prometida. E nós vamos entender, a partir do verso 4, que existe satisfação nessa mensagem, existe satisfação para a alma humana, na promessa desse Messias exaltado. E nós vamos considerar esses 3 tópicos, ou esses 3 assuntos, passando por esse texto, e tentando conectar isso com essa grande mensagem, que é a mensagem do Natal. Todos estão aí ao nosso redor, observando nessa época, que existe uma mensagem central para a fé cristã, de que Deus, Ele veio na pessoa do seu Filho, e o Filho de Deus nasceu, encarnou, em uma manjedoura, no meio da sujeira, no meio do desprezo, no meio de uma situação que nós sequer podemos imaginar. Talvez você aqui que é pai, considera isso. Você pode talvez imaginar o que seria a condição do Filho de Deus nascendo de maneira tão pobre, paupérrima, em uma pequena cidade que será citada, como nós vemos no texto, que é citada nesse texto. Nós nos preocupamos com tantas questões, com tantas coisas, nós imaginamos muitas vezes tantas situações que podem ser desagradáveis aos nossos olhos, a nós. Se você é pai, você consegue entender que do momento da concepção até o nascimento foram muitas preocupações. Como será o atendimento médico?
teremos os recursos necessários, poderemos cuidar do nosso filho. E aqui nós vamos ver que o Filho de Deus, ele vem em uma condição absolutamente humilde. Você colocaria o seu filho em meio a esses animais? Deus deitou o filho dele em uma manjedoura, para que essa obra graciosa, para que a promessa desse Messias exaltado fosse dada a nós. E por que Deus está fazendo isso? Porque nós enxergamos um rei em uma condição tão humilhante. Isso não seria aceitável para muitos de nós. Nós não aceitaríamos essa condição para muitos de nós, mas Deus está fazendo isso aqui. E nós precisamos entender que essa graça prometida e que esse Messias exaltado, essa promessa de graça de que haveria um rei e um reino que colocaria as coisas em ordem, ela sujeita às pretensões humanas. Eu quero que você observe comigo o verso 1 e o verso 2. Nós vemos na palavra de Deus esse duplo desafio, onde o Senhor diz: agora, reúne tuas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governante de Israel na face. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu quero que você entenda aqui o que nós estamos vendo. O verso 1 trata do chamado a Jerusalém, a cidade fortificada, o centro do reino, o local onde estava o rei, o local onde todas as fortificações militares protegiam. E é bem provável que nós estamos aqui diante de um profeta que morava em uma região de planalto, cerca de 200 metros acima do nível do mar. Miqueias conseguia observar todas essas fortificações que protegiam o reino de Israel, daqueles que transitavam, e protegiam especialmente Jerusalém, a sua capital, o seu centro militar, o centro do seu poderio, onde as tropas estavam reunidas, onde as tropas serviam ao rei. E Deus conduz os nossos olhos no verso 1 para essa cidade fortificada, dizendo: reúnam as suas tropas. Existe aqui um trocadilho, um jogo de palavras que o profeta usa, que pode ser entendido ao mesmo tempo como tropas ou também como uma cidade fortificada, a fortificação, as muralhas. E Deus está aqui dizendo: olha, vocês estão se preparando para aquilo que virá, e Deus trará juízo, Deus tratará do pecado de vocês. Deus está chamando a atenção para essa cidade fortificada que talvez fosse a fonte de segurança, de confiança do seu povo. E Ele está dizendo aqui, reúnam as suas tropas, o cerco virá, mas esse cerco Ele triunfará, porque haverá juízo contra os governantes de Israel. E aqui nós estamos no reinado de Ezequias, o último reinado antes do exílio. E Deus está dizendo com todas as letras: não há o que ser feito. Reúnam as tropas, juntem toda a força, todo o poderio, não há o que ser feito. O governante de Israel será ferido na face. Mas imediatamente o Senhor, Ele tira os nossos olhos de Jerusalém, e Ele lança no verso 2, os nossos olhos para Belém, uma pequena cidade, uma cidade absolutamente desprezada na história de Israel, uma cidade que não é sequer contada entre as cidades que seriam tomadas quando o povo chega à terra. Josué nem sequer menciona a cidade de Belém. E Deus está dizendo: observe agora, porque eu vou trazer os olhos de vocês para o centro da minha atividade, para aquilo que eu irei fazer. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará sobre Israel.
E nós vemos aqui a promessa desse Messias exaltado, que nos chama a trocar a nossa confiança no desempenho humano, na força humana, para confiança na ação graciosa de Deus. O povo de Israel precisava ser tratado, e Deus estava o chamando a não confiar mais em si mesmo, mas trazer os seus olhos e confiar na sua ação graciosa. Meus irmãos, se nós estamos falando de uma manjedoura, onde o Filho de Deus vem e se encarna e se coloca entre nós, nós precisamos repensar os nossos valores, nós precisamos repensar onde está a nossa confiança, nós precisamos considerar qual é a imagem de segurança que nós estamos buscando. E o profeta está desafiando Israel: vocês confiam nas fortificações, vocês confiam nas tropas, mas Deus fará uma obra que é inimaginável. E vocês precisam confiar na graça de Deus, vocês precisam se voltar para esse Deus. E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós temos algo tão claro diante da mensagem do Evangelho, mas que precisa ser aplicado diariamente em nossos corações. Onde está a nossa sensação de segurança? O que você imagina que é grande, alto, elevado, suficiente para te sustentar? Qual imagem te traz consolo e esperança em meio às aflições? Os nossos olhos, eles serão naturalmente conduzidos para Jerusalém, mas a graça de Deus nos chama e nos conduz a Belém. A graça de Deus nos chama a olhar para o humilde nascimento do Filho de Deus, a promessa do Messias exaltado. Nos tira da confiança na força do homem, no desempenho humano, e nos coloca na rota da confiança, na ação graciosa de Deus. Nós vemos aqui nessa mensagem, desse verso 1 e verso 2, dessa graça que sujeita, uma graça prometida que sujeita a cada um de nós. Nós vemos que nós estamos sendo movidos daquilo que é do interesse humano, para aquilo que é o interesse de Deus. A promessa desse Messias exaltado estabelece os interesses de Deus em primeiro lugar, que era algo que não estava acontecendo na nação de Israel. E aqui um ponto que você precisa entender: muitas vezes nós dizemos tantas coisas a respeito da glória de Deus. Você precisa buscar a glória de Deus, você deve buscar a glória de Deus em todas as coisas, e isso é verdadeiro. Mas às vezes você pode cair no engano, no erro de acreditar que se você não busca a glória de Deus, você simplesmente está acomodado, você está satisfeito, você está buscando qualquer outra coisa. Mas o que nós vemos na palavra de Deus é que você foi criado para se satisfazer no Senhor, para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus, para que Deus tenha o primeiro lugar e a primazia na sua vida e na minha vida. E se você não buscar a glória que Ele tem somente, você buscará em outras coisas, em outras pessoas, em si mesmo, em qualquer outra coisa. Mas o seu coração foi criado para buscar glória. Não é uma opção de buscar ou não buscar. A questão é onde você está buscando. E quando nós falamos de glória, parece algo abstrato, algo distante. Mas essa glória que nós estamos falando aqui, nós podemos traduzir, como os antigos teólogos traduziram, como felicidade, como satisfação. Se você não encontrar felicidade e satisfação na glória de Deus, se você não buscar isso em Deus, o seu coração se desviará para outras coisas. E nós vemos aqui que os interesses da nação de Israel precisam ser tratados. Quais interesses precisam ser tratados no seu coração e no meu coração, para que Deus tenha a primazia,
para que você encontre a felicidade que Deus te criou para ter nele. Nós vemos aqui que essa graça prometida sujeita às pretensões humanas, porque ela tira o nosso foco daquilo que é temporal, daquilo que diz respeito ao agora, e nos conecta com aquilo que é incriado e eterno. Nós vemos que existe aqui uma promessa de um Messias, e Deus não está aqui dizendo que depois de todos os que Ele levantou falharem, Ele levanta Davi, e Davi tropeça, depois vem outras dinastias, elas tropeçam em muitas coisas, vem essa geração absolutamente corrompida, e agora Deus vai levantar mais um outro rei, um outro enviado, um outro homem, uma outra pessoa. O que nós vamos ver aqui está no final do verso 2, aquele que reinará sobre Israel, ele tem as suas origens desde a eternidade, desde os tempos antigos. Nós temos essa promessa de um Messias exaltado, que nos tira do aqui e do agora, e que nos coloca na perspectiva correta. E a expressão que nós vemos aqui dos tempos antigos, não diz respeito a algo do passado, mas nos conecta com a eternidade, com aquilo que havia quando nada havia, com o próprio Deus. É a mesma coisa que nós vamos encontrar, a mesma expressão, no Salmo 90, no verso 2, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Deus está aqui estabelecendo o seu trono, o seu governo, a sua soberania. Não é um governo que depende dos homens, que depende do tempo, que depende das coisas criadas. Existe uma glória e existe uma sabedoria que vem desse Deus, que vem da eternidade. E nós podemos pensar nisso de tantas maneiras, porque se nós falhamos muitas vezes na nossa caminhada cristã, é porque nós tiramos os olhos da eternidade e queremos raciocinar a partir da temporalidade. E Deus está tratando a nação de Israel, tratando os pecados do povo de Israel, que se fez semelhante às nações à sua volta, que se corrompeu, que tinha os seus líderes absolutamente corrompidos e distantes do Senhor, que fazia as mesmas coisas, que praticava os mesmos atos. E Deus está chamando a atenção aqui, para que é necessário que o povo dele alinhe a sua perspectiva, observe as coisas a partir da eternidade, onde Deus está. Pense em um momento a respeito disso. Nós temos, irmãos, tantas preocupações. Talvez nós vamos sair por aquela porta, nós vamos retornar para essa semana. Talvez você já esteja aqui preocupado com certas coisas, porque nós estamos vivendo neste mundo, e existem coisas que acontecem, coisas que mudam, coisas inesperadas, mas Deus está totalmente fora disso. Ele não é submetido ao tempo, Ele não é afetado pelo tempo. Nada do que acontece no tempo remove algo de Deus, nada do que acontece no tempo acrescenta algo a Deus. E o que Deus está dizendo aqui para nós é: eu venho com o meu braço salvador, e eu venho da eternidade, eu entro no tempo, porque o tempo não faz diferença absoluta nenhuma para mim. Eu governo, eu controlo, eu sou rei e eu sou soberano. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é que essa graça prometida, essa promessa desse Messias exaltado, supera as expectativas humanas. Se Deus em um primeiro momento precisa tratar do coração do povo de Israel, se a graça de Deus precisa nos lembrar muitas vezes da nossa autoexaltação, nós vemos em um segundo momento que em meio à frustração, nós entendemos que a graça de Deus supera as expectativas humanas. E o povo de Israel estava passando para um momento de abandono e de desamparo. Eles ficariam sem rei, eles ficariam sem a sua terra, eles seriam levados para o exílio. As promessas que haviam sido feitas
elas agora estavam sendo substituídas pelas ameaças, porque Deus exigiu do povo, quando fez uma aliança com eles, de que permanecessem em todas as coisas, para que continuassem nessa terra, para que fossem abençoados na terra. Mas o povo dá as costas para Deus, e agora chegou o momento de tratar os pecados. Mas Deus está dizendo aqui, enquanto eles observam somente aquilo que virá logo adiante, e muitas vezes os profetas, eles observavam do passado e viam, como nós observamos, duas montanhas, uma menor mais à frente e uma maior mais atrás, e não conseguiam distinguir muito bem uma da outra. E aqui as duas coisas estão se misturando: o tratamento no exílio e a promessa de restauração. Nós conseguimos olhar as duas coisas de lado, e sabemos que o exílio veio, mas veio a exaltação da parte do Senhor. Veio o momento de tratamento, mas Deus conduziu o seu povo para a libertação por meio de um Messias, o Messias prometido. Mas é nesse momento, onde as expectativas estão frustradas, que o povo precisa entender que está sendo abandonado, que ficará sem o seu rei que foi estabelecido, para que seja completamente amparado por aquele rei que virá. A promessa do Messias exaltado, ela sobressai em meio ao desespero. E essa é uma verdade para cada um de nós aqui, que em algum momento se viu diante da cruz. Como dizia Martinho Lutero, diante da mensagem do Evangelho, você precisa desesperar de si mesmo, para que você encontre esperança em Cristo. Diante do Evangelho não existe outra maneira, outra resposta, a não ser o desespero de si mesmo, para que você abrace a esperança que Deus te dá em Jesus Cristo. E o povo estava enfrentando isso por meio do exílio. Eles estavam passando agora por um momento em que experimentariam a morte natural de toda a esperança. Estavam sendo lançados em meio aos inimigos de Deus, seriam retirados da sua terra como escravos, levados cativos. Mas nesse momento, a profecia vem e aponta, não para a morte da esperança como um fim, mas para o nascimento sobrenatural de uma viva esperança. A promessa desse Messias exaltado sobressai em meio ao reconhecimento da incapacidade. A promessa desse Messias exaltado sobressai no reconhecimento da sua própria incapacidade. Irmãos, muitas coisas nos humilham na vida cristã, na caminhada cristã. E isso é algo que vem da parte de Deus. Isso não é algo que nós devemos fugir, mas todas as circunstâncias e situações, elas devem ser encaradas a partir dessa perspectiva, sejam boas ou ruins. O nosso Deus, o Deus eterno, está trabalhando em meio às suas frustrações, em meio àquilo que incomoda, em meio àquilo que dói. Nós vamos lembrar muitas vezes disso. É quando estamos fracos que nos fortalecemos no Senhor. Quando estamos fracos, que somos fortalecidos pelo Senhor. É em meio ao nosso abatimento que o Senhor nos levanta. Mas sem esse reconhecimento, não há o que ser feito. Eu estava lendo um livro essa semana, em que o autor falava a respeito da responsabilidade e de assumir responsabilidades. E ele conta a história de uma família que foi procurar ajuda de um terapeuta para o filho de 25 anos, que não assumia as suas responsabilidades. E eles estavam em desespero. Alguma coisa precisa ser feita. O que será feito? Ele não assume as suas responsabilidades, ele não assume os seus problemas. Ele vive como se ele não tivesse problemas. E o terapeuta, depois de analisar a situação,
ele chegou a uma conclusão. De fato, ele não tem um problema. E ele nunca teve um problema. O tempo todo, ele nunca teve um problema. Vocês cuidaram de tudo. E agora, mais uma vez, vocês querem assumir o problema dele. Mas ele não tem nenhum problema. Ele não chegou ao reconhecimento dos seus problemas porque nunca foi submetido a isso. Ele nunca foi chamado à responsabilidade. Ele nunca foi tratado de acordo com as suas responsabilidades. E aqui nós vemos Deus falando de maneira muito clara, de que Ele nos chama às nossas responsabilidades. E quem está à altura do Deus vivo? Quem está à altura do padrão perfeito e eterno desse Deus? Mas é em meio a essas situações que nós somos lembrados que a graça de Deus, ela é o que sustenta a nossa permanência. O povo estava sendo lembrado das dores do parto. E essas dores do parto significariam o exílio, o abandono, até que viesse o Messias, o Filho de Deus. Essa promessa desse Messias, ela vem nesse contexto de humilhação. E muitas vezes, irmãos, não só como membros dessa igreja, mas na nossa caminhada cristã, nós queremos as águas tranquilas, nós queremos o pasto verdejante, mas Deus também fala do vale da sombra. Nos momentos difíceis da vida da igreja, nós vamos entender algumas coisas que nós nunca aprenderíamos se nós não tivéssemos passado por isso. Nos momentos difíceis na sua caminhada cristã, você vai entender coisas que você nunca entenderia se você não tivesse passado por isso. E a história nos mostra que nos momentos mais difíceis da igreja cristã, foram os momentos de frutificação. Mas talvez seja esse o nosso problema. Nós estamos como esse jovem de 25 anos, acomodados, tranquilizados, letárgicos, indiferentes, e não sabemos como encarar as responsabilidades. E nós vemos que Deus nos chama à responsabilidade. Deus chamou o povo de Israel à responsabilidade. Deus chama a sua igreja em Atos à responsabilidade. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas isso não é porque Deus é cruel, mas é porque nesse momento, lições preciosas são aprendidas e aplicadas. No meio da igreja, na história da igreja, nós vemos muitas vezes o crescimento e muitas conversões. E para nós encerrarmos, eu quero que você considere, especialmente no verso 4, a graça prometida, que satisfaz a alma humana. O povo estava sendo chamado a essa satisfação, a sair da instabilidade e da perdição humana, a encontrar a firmeza e o pastoreio do Messias. Observe comigo o verso 4. Ele permanecerá e cuidará do povo, na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os confins da terra, ele será a nossa paz. Nós vemos a promessa desse Messias que satisfaz a alma humana com firmeza, com pastoreio. O que tem feito cada um de nós, irmãos, perder o equilíbrio, o que tem nos deixado desorientados e sem rumo. Nós temos uma promessa graciosa de Deus. O seu povo estava em rebelião, o seu povo estava virando as costas para ele, mas Deus promete graciosamente um novo rei e um novo reino. E o povo precisava entender que era o momento de sair da força humana, limitada, com todas as suas ideias, com todas as suas maquinações, para a força do Senhor, para o seu governo sábio e majestoso. E nós vemos nessa promessa do Messias exaltado, a glória dos céus vindo entre os homens, a glória que nos satisfaz, a glória de Deus, a glória que Ele não divide com ninguém, Ele entrega gratuitamente por meio do seu Filho, Jesus Cristo.
Nós vemos aqui o povo sendo chamado, e nós também, de uma falsa segurança. Eles poderiam se amparar em muitas coisas, e eles estavam se amparando em muitas coisas, no seu poderio militar, nas suas fortificações, como nós vemos no verso 1. Mas eles, por causa dessa falsa segurança, seriam conduzidos ao exílio. E aqui Deus os chama para uma segurança mais firme, a segurança do Evangelho, e para a expansão que vem com a grande comissão, com o envio dos discípulos de Cristo, para que a glória do Messias seja conhecida e estabelecida em toda a terra. A promessa do Messias exaltado satisfaz a nossa alma com segurança que frutifica. E aqui eu gostaria de trazer algumas considerações finais. Diante desse texto nós vemos uma promessa que é uma promessa que se conecta diretamente com o Evangelho, que foi cumprida plenamente com a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Se você é um crente em Cristo Jesus, existem lições para a sua santificação. Nós precisamos lembrar que Deus nos chamou, que Deus nos tirou do nosso orgulho, que Deus tratou tudo aquilo que era contrário a Ele, em nosso ser, em nossa natureza, tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Mas nós devemos perseverar nesse mesmo caminho, o caminho da santificação. Não se dá de outra maneira senão pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, que é o caminho do Evangelho. E se você está aqui pensando a respeito do encerramento desse ano, do ano que virá, dos desafios que virão, do que você fará, nós precisamos também tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Nós temos, ao mesmo tempo, um grande desafio da parte do Senhor: alinhar as nossas expectativas, rebaixar as nossas pretensões, confiar na graça de Deus, nos satisfazer nessa mensagem poderosa do Evangelho. Mas isso não nos tirará do meio dos desafios. Os desafios virão, os desafios continuarão, e algo que nós vamos encontrar, e aqui nós vamos para o texto de Atos, nós vamos encontrar na vida da igreja, na caminhada da igreja, ainda nascendo em meio aos apóstolos, ainda iniciando a sua jornada, nós vamos ver que Deus nos chama para grandes desafios. E se você está aqui nessa noite, Deus te chama para essa confiança, para essa satisfação que trará fruto para o seu reino. Acompanhe comigo em Atos no capítulo 8, verso 1. Atos no capítulo 8, a partir do verso 1. Leremos somente o primeiro verso e farei alguns breves comentários. E Saulo aprovou a sua morte de Estevão. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E o que esse texto tem a ver com aquilo que nós estamos lendo nessa passagem de Miqueias? Nós vemos a glória de um Messias que se expande por toda a terra. A glória de Israel estava sendo reduzida, eles estavam sendo mandados para o exílio. A nação de Israel deixaria de existir, mas existe uma promessa de que vem o Rei, o Messias prometido, e ele vem, e a sua glória será conhecida em toda a terra. E por que isso é importante para nós? Porque essa passagem de Atos nos conecta, mais uma vez, com o tema da dispersão, ou com o tema do exílio. Nós vemos o povo de Israel sendo levado ao cativeiro, para que se cumprisse a promessa, e o Messias viesse, e a promessa do Messias e da sua glória sobre toda a terra.
Mas o que nós vamos encontrar no livro de Atos é uma igreja que nasceu e estava florescendo, frutificando. E se você acompanha os capítulos iniciais, você perceberá que há sim perseguição, que há sim oposição. Mas o tempo todo, a mensagem é de que havia um grande crescimento, um grande florescimento, uma expansão, convertidos sendo agregados, a mensagem sendo pregada com cada vez mais eficácia no meio do povo judeu. Mas Jesus também havia dito que a sua mensagem chegaria até os confins da terra. E talvez a grande transição acontece aqui exatamente nesse momento, no capítulo 8, onde essa igreja, que estava muito satisfeita consigo mesma, com o seu crescimento, com os seus números, confiando profundamente naquilo que Deus estava fazendo e que era verdadeiro, ela se esquece do seu chamado. Ela se esquece de olhar para essa promessa, que é muito maior do que a própria igreja, porque é por causa dessa promessa que a igreja existe, e não o contrário. E quando o povo de Deus se esquece desse chamado e dessa promessa, Deus precisa sacudir e chacoalhar o seu povo. Quando o povo se esquece da sua responsabilidade, Deus vem e chacoalha. E aqui nós temos um aviso da palavra de Deus, um alerta da palavra de Deus, de que se nós estamos de fato buscando a esse Deus que molda a nossa vida, que quebra todas as nossas expectativas e presunções, que nos coloca no caminho da vontade dEle, nós precisamos estar de fato abertos para aquilo que é muito desafiador para nós, mas ao mesmo tempo é onde Deus está agindo. Eu trago aqui um testemunho, um breve testemunho de um pastor em um processo de revitalização. Ele lista algumas coisas que são importantes em um processo de revitalização, e uma das coisas que ele coloca como vitais é essa perspectiva de que a igreja deve avançar até os confins da terra. E ele vai dizer o seguinte: durante os nossos primeiros 2 anos, nós enviamos um número incomum de pessoas, membros e líderes, para outros países. Isso custou muito dinheiro, tomou um tempo valioso, mas efetuou 2 coisas. Primeiro, isso aumentou o nível de generosidade em nossa igreja. Ao verem as necessidades do campo, as pessoas ofertavam mais. As viagens podem ter nos custado muito dinheiro, mas elas se pagaram muitas vezes mais. Segundo, isso fez com que nossos membros se perguntassem se eles estavam labutando para alcançar a nossa cidade, do mesmo modo como os missionários em outros países estavam labutando para alcançar as suas. Quando você cria uma cultura de envio em sua igreja, você provavelmente perderá alguns de seus melhores membros para uma igreja em plantação ou para uma obra missionária. Mas não tenha medo, a cultura de envio cria líderes para assumirem o lugar deles. Tem funcionado conosco com os 5 pães e 2 peixes. Quanto mais nós damos, mais é multiplicado e nos é dado de volta. Se nós vemos aqui nesse texto, o texto de Miqueias, Deus quebrando a pequenez humana, trazendo o homem de fato para reconhecer o seu estado de dependência da graça, trazendo aqui o chamado para que nós entendamos que nós devemos confiar na graça de Deus, nós devemos nos sujeitar à graça de Deus, nós devemos nos submeter ao Filho de Deus, nós devemos confiar nessa graça, que nos tira das nossas falsas expectativas. É porque nós temos diante de nós algo ainda maior e muito mais maravilhoso. Se essa graça pode satisfazer a alma humana, se essa graça é a graça que nos tem cativado, se essa é a graça que nos trouxe aqui, nós estamos não apenas seguros, nós não apenas podemos nos satisfazer, mas nós temos a mensagem mais poderosa,
que esse mundo precisa. Uma mensagem transformadora, uma mensagem que anuncia essa glória que satisfaz a alma humana. E essa glória está acessível a nós. O Messias já veio, ele já se fez carne, ele já cumpriu a sua missão, ele seguiu humilhado até a cruz, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós temos acesso à destra de Deus. Essa glória já está sobre nós, e essa glória deve ser levada até os confins da terra. Esse Messias precisa ser anunciado. Então nessa semana, meus irmãos, se nós estamos pensando a respeito de tudo isso, talvez você tenha expectativas, frustrações, cansaços, dificuldades, dores. Talvez você esteja perguntando: por que, Senhor, o exílio? Por que, Senhor, o abandono? Mas é nesse momento que a graça de Deus nos lembra. Não diz respeito a você, diz respeito à minha glória, a glória que te satisfaz, a glória que será anunciada e é anunciada entre as nações. Essa glória foi dada por meio desse rei e desse Messias, esse bendito enviado do Senhor. Nós temos acesso a todas as promessas de Deus, nós não mais caminhamos em culpa, nós não estamos mais com medo de Deus, da sua condenação, nós não estamos mais debaixo do juízo. O juízo que cabia a nós foi levado pelo Filho de Deus, ele se fez carne para assumir essa missão. Mas existe aqui um chamado para cada um de nós. Nós estamos satisfeitos nessa glória, nós estamos satisfeitos nessa mensagem que quebra a nossa pretensão, nós estamos satisfeitos diante dessa manjedoura, ou nós nos tornamos como o povo de Israel, frios, distantes, apáticos, irresponsáveis, indiferentes. O que Deus precisa fazer para nos alinhar de novo com o seu propósito? O que precisa ser mostrado a nós? Nós temos a glória de Deus, os anjos cantaram, os céus celebraram. Nós temos a mensagem mais poderosa deste mundo. Nós temos o rei que não é um rei humano, não é um mero filho de Davi, um descendente de Davi, mas é aquele que vem desde a eternidade. Ele é infalível, ele não pode ser parado, ele não pode ser mudado, ele não pode ser removido. Ele é um bom pastor, ele é fiel em tudo o que faz. Mas até quando nós estaremos presos à nossa pequenez, à nossa mesquinharia? Se você observa o seu coração e vê nele sujeira, como naquele estábulo, a mensagem do Senhor para mim e para você essa noite é exatamente essa: adore ao seu rei, receba-o na manjedoura, receba-o em meio à sujeira, e anuncie, e declare, e compartilhe. Essa é a glória desse rei, essa é a promessa de um Messias exaltado. Ele vem e sujeita as pretensões humanas, ele vem e supera as expectativas humanas, ele vem e satisfaz a alma humana. Mas você consegue vê-lo essa noite? Você consegue contemplá-lo essa noite? Você consegue recebê-lo essa noite? Que Deus nos ajude a enxergar o seu Messias enviado, o seu Messias prometido, a nos agarrar em todas essas promessas e a desfrutar dessa satisfação de alma que nos é prometida por meio do Filho bendito de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós confessamos diante de Ti que somos alvo de uma graça
que não começa conosco mesmo, Deus. Não há nada em nós que possa atrair os teus olhos, mas essa é uma graça que vem do Senhor, um amor que vem do Senhor de toda a eternidade, e que não cessa, e não tem fim, porque não tem começo. Nós te bendizemos pela graça do Senhor, que não nos trata segundo os nossos pecados, como diz a tua palavra. Nós te bendizemos pela graça do Senhor, ó Deus, em vir em nossa direção, em vir em meio à nossa rebelião, e colocar o teu Filho bendito, em meio a este mundo, submetido ao teu querer e à tua vontade, ao teu desígnio, submetido a uma missão: nascer, viver e morrer por pecadores. Obrigado pela tua obra em nosso favor, obrigado pelas tuas promessas que nos lembram disso, obrigado porque nós podemos olhar para a tua palavra e entender, ó Deus, que não é o braço da nossa força, que não são as nossas obras, que não é o nosso desempenho, que não somos nós mesmos o fim disso tudo, e que as coisas não dizem respeito ao nosso próprio eu, mas o Senhor nos chama a olhar para a eternidade, e a partir da eternidade, o Senhor nos chama a contemplar e experimentar a tua glória. E eu peço a Deus, ajuda-nos nessa noite, alinha os nossos pensamentos, o nosso coração com uma mentalidade que é celestial, ajuda-nos a permanecer no caminho da busca pela tua glória, em anunciar a tua glória que nos foi revelada na pessoa do teu Filho bendito, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a perseverar, sabendo que nós não temos nada em nossas mãos, mas tudo que nós temos e somos recebemos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar os olhos das fortificações de Jerusalém, daquilo que é alto e elevado aos olhos dos homens, elevado aos olhos daqueles que estão à nossa volta, e colocar os nossos olhos naquilo que é a prioridade do Senhor. Em uma manjedoura o Senhor nos ensina que por meio de coisas muito simples, o Senhor está avançando o teu reino. Por meio de reuniões simples, por meio da pregação da tua palavra, feita com fidelidade e simplicidade, por meio do anúncio do Evangelho, de um Messias que vem em humilhação, esse mundo está sendo virado de cabeças para baixo, esse mundo está sendo transtornado, esse mundo está sendo, ó Deus, abalado, e nós te bendizemos por isso, nós suplicamos, ajuda-nos, ó Deus. Nós temos um desafio essa semana, enquanto muitos estarão parando e celebrando a si mesmos, nós precisamos lembrá-los de que existe uma celebração, e essa celebração pertence ao Filho de Deus, o Messias prometido, o Messias encarnado, o Senhor e Salvador das nossas almas, aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Faz de nós, ó Deus, missionários em meio às nossas famílias, faz de nós, ó Deus, missionários em meio aos nossos contextos, mas ajuda-nos, não nos permita permanecer indiferentes, apáticos, entregues, ó Deus, muitas vezes a tantas e tantas tribulações, para que o Senhor abra os nossos olhos. Tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, seja conosco, trata os nossos corações, sustenta as nossas vidas. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.